Olá pessoal, olá meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos entrando para a glória do Senhor Jesus. Mais uma segunda-feira de live, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Oi Jaque, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Mandar um beijo pro João. Oi mãe, tudo bem, gente? Paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoá-los grandemente, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que sempre estão aqui nas lives para ouvir a palavra do Senhor Jesus e serem edificados, porque o que eu costumo sempre dizer é: não sou eu quem faço alguma coisa, somos apenas instrumentos na mão do Senhor, né? Mas quem faz é Deus, quem fala é o Senhor, quem transforma, quem muda, tudo isso quem pode fazer por mim e por você é Jesus. Então, que você não esteja aqui esperando algo de mim, mas esperando uma palavra do Mestre, uma palavra de Jesus, porque eu tenho uma certeza que o Senhor ele vai falar conosco grandemente. Oi Neinha, boa noite, tudo bem? Oi Lara, sejam todos mais uma vez muito bem-vindas, que Deus possa abençoar vocês grandemente, que sempre estão aqui nas lives, que são fiéis aqui, sempre me mandam mensagem lá. Laís, vai ter a live mesmo? Você vai fazer a live hoje ou não? E eu confesso, irmãos, que segunda-feira sempre são dias assim, todas as segundas-feiras são dias mais de guerra, né? Um dia diferente da semana. Isso por conta das lives, porque nós separamos um momento mesmo para buscar ao Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir o que o Senhor tem aos nossos corações, qual a direção que o Senhor tem para nós. Então, é sempre um dia diferente da semana, né? E já logo no comecinho também, né? Já coloca logo a live no começo da semana para Deus abençoar e a gente ter uma semana aí abençoada para a glória do Senhor Jesus. Tá aqui conosco também a missionária Carol. Um abraço, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente, mulher de Deus, que Deus abençoe. O Cris também, meu amigo, que Deus abençoe, Cris. A todos vocês que estão aqui conosco, que Deus possa abençoá-los mesmo, grandemente, grandemente. Que sempre separam um tempinho aí da noite para glorificarmos a Deus juntos, né? Adorarmos a Deus juntos. Então, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam impactados pela presença do Senhor, porque não é porque estamos aqui em uma live, num celular apenas, mas o Senhor, Ele fala de uma forma transbordante e que você possa sentir grandemente a presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus, que também ela é transmitida por meio de plataformas diferentes, nem sempre só numa igreja ou numa visita ao lar ou no Monte Santo, mas também o Senhor se utiliza, né, das tecnologias para que a palavra dele alcance vidas. Então nós estamos hoje aqui fazendo justamente isso, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu vi que a Bia entrou aqui. Bia, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, que Deus possa vir sobre a sua vida, sobre a tua casa. Oi Mari, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mari também que está sempre aqui para ouvir a palavra do Senhor, né? Não é por mim, é pela palavra, a palavra que transforma, que liberta. E eu creio muito que todos vocês serão mais do que abençoados, né? A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Então eu creio que todas as vezes que nós disponibilizamos, né, estamos com o coração disposto, disponível, né, para o Senhor, para a obra, para ouvir o Senhor, a direção e sermos obedientes à sua voz. O Senhor assim ele nos abençoa de uma forma grandiosa. E nós vivemos, né, como eu costumo dizer aqui nas lives, o sobrenatural de Deus. Vivemos uma vida transbordante. E é isso que o Senhor sempre me manda dizer aqui para vocês, né? Para todos nós. Para que a gente venha viver uma vida transbordante na presença de Deus. Não venhamos ficar apenas no raso, mas venhamos buscar uma vida do sobrenatural. Viver algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, aleluia, aquilo que o Senhor tem reservado. E isso, irmãos, eu costumo dizer que é para bem poucos. Porque nem todo mundo quer obedecer, nem todo mundo quer abrir mão, nem todo mundo quer renunciar, nem todo mundo tem um compromisso fiel com o Senhor.
Mas eu creio que você que está aqui hoje, com certeza você quer, né, cada vez mais do Senhor. Não aceita ficar em um lugar raso, mas você quer mais da presença, você quer mergulhar nessa fonte de água viva, que é como diz a palavra para nós. Então, se você está aqui, eu creio que você quer mais de Deus e mais desse Senhor que é tão maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Irmãos, 9:06 aqui no meu horário. Vamos começar. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para esperar os irmãos entrarem, para também respeitar aqueles que chegam às 9 horas certinho. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Amém? Vamos começar orando. Eu peço que, se você estiver na sua casa, que você também ore ao Senhor. Se você estiver voltando do trabalho, não consegue orar, mas que você se concentre nesta oração. Porque eu creio que a oração, irmãos, ela transpassa. Isso aqui, ó, transpassa esse celular, ela vai. E há poder na oração. Há poder. Se você crê nas palavras que são ditas. Se você crê de todo o teu coração, a sua vida será transformada. Aleluia, o lugar que hoje você está, você vai alcançar lugares maiores e maiores e não vai ficar aonde você está. Glórias ao Senhor Jesus, mas basta crer, basta ter fé, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Jesus amado e santo, a tua igreja, Pai, o teu povo reunidos, Senhor, em uma única fé, em um único propósito, que é buscar o teu nome, que é adorar ao Senhor, meu Deus amado e santo, que é buscar a ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar a cada um, Senhor, meu Deus, que está com o coração, Jesus, disposto, disponível, Jesus, meu Deus, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua direção. Quem sabe, Jesus, entraram pessoas nesta live, Pai, meu Deus, precisando apenas de uma palavra, Pai, de uma direção do céu, meu Deus amado e santo, é o Senhor quem pode falar, é o Senhor quem pode direcionar. Deus, em nome de Jesus, aqui eu estou, somente como um instrumento, Jesus, na tua casa, na tua presença, um instrumento, Jesus, nas tuas mãos, aleluia, Pai, um vaso na mão do oleiro, meu Deus amado e santo, mas eu creio, Jesus, que o Senhor vai falar conosco de uma forma tremenda, maravilhosa, transbordante, Senhor, que é sempre a forma que o Senhor fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, e também abençoar a casa dos meus irmãos, Senhor amado e santo, as suas famílias, meu Deus amado e santo, a sua cozinha, os seus armários, Pai, a despensa, o que os meus irmãos têm, Pai, que não deixe faltar a eles, meu Deus, eu sei, Jesus amado e santo, que às vezes, Pai, as condições estão mais apertadas, Pai, mas eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar a cada um, Pai, vai abençoar a casa, meu Deus amado e santo, não deixa, Pai, lares aqui, Jesus, serem destruídos, meu Deus, pela mão do maligno, meu Deus amado e santo, maligno, Pai, que muitas vezes quer destruir famílias, colocando brigas, meu Deus amado e santo, fazendo um brigar com o outro, Senhor, até mesmo dentro de casa, meu Deus, tira, Senhor, todo mal lançado contra famílias, contra casa, Senhor, meu Deus, contra pessoas que estão me ouvindo agora, meu Deus, que o diabo tenha entrado, Jesus, na casa, dentro da casa da pessoa, por meio de uma brecha, de uma legalidade, e a pessoa não entendeu, Senhor, meu Deus, mas não existe mais paz dentro de casa, não existe mais união, meu Deus, não existe mais amor, não existe diálogo, não existe conversa, meu Deus amado e santo, em nome de Jesus, Pai, isso não é normal, meu Deus, mostra para os teus filhos, Senhor, meu Deus amado e santo, oculto, obras, Pai, escondidas, meu Deus, aonde o inimigo tem muitas vezes lançado contra a vida dos meus irmãos, Senhor, quantos, Pai, que servem a Ti, mas estão, Pai, sem discernimento de espírito, meu Deus, já não tem a visão espiritual para enxergar, meu Deus, que estão muitas vezes sofrendo um ataque do inimigo, um ataque maligno, Senhor, meu Deus, quantos dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, meu Deus, que não veem, Pai amado e santo, que uma briga constante dentro de casa, e é briga, meu Deus, é falta de união, e é falta de paz, meu Deus, e não conseguem enxergar, mas isso é uma brecha, Senhor, meu Deus amado e santo, mostra para o teu povo, Pai, para que essas brechas sejam fechadas, em nome de Jesus, Pai, liberta, Pai,
Casa, Senhor amado e santo, Pai, dos teus filhos que assim me ouvem. Meu Deus amado e santo, não deixa, Pai, obra escondida. Revela-nos, Senhor. Fala conosco, meu Deus, de uma forma maravilhosa e transbordante. Deus, em nome de Jesus, Pai, se conosco. Meu Deus amado e santo, fala conosco por meio desta live, porque a tua palavra, Jesus, é o que tem nos sustentado. É a tua palavra que tem nos ajudado, Senhor. Meu Deus, se não fosse, Pai, pela tua palavra, se não fosse pelo chamado que nós temos, Senhor. Meu Deus, se não fosse pela esperança que o Senhor, Pai, plantou dentro de nós, muitos de nós, Pai, já teriam desistido, já teriam largado, não teriam conseguido, Jesus, caminhar na tua presença, Pai, porque os dias são difíceis. Meu Deus amado e santo, os dias são de guerra, Senhor. Aleluia, mas, Pai, por conta da palavra, por conta do chamado, meu Deus, por conta, Pai amado e santo, da força que vem do céu e da tua sustentação, hoje nós conseguimos, Senhor, caminhar. Aleluia, Jesus amado e santo, enfrentamos muitos desafios. Aleluia, mas conseguimos caminhar porque o Senhor e as tuas mãos nos sustentam. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a vida dos meus irmãos e eu creio na vitória de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Deus, aleluia, está entrando hoje em lares, em casas, em famílias. Glórias ao Senhor Jesus, que já estavam com falta de união, já estavam brigando demais. É filho brigando com outro filho, é mãe brigando com o pai, brigando com o filho, é aquela coisa, parece que dentro da casa não havia paz. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, mas hoje o Senhor está entrando em lares, entrando em casas, aleluia, de crente que não está enxergando, aleluia, que o inimigo entrou por meio de uma brecha, aleluia, e agora a casa parece que tá uma confusão, parece que é briga, parece que não tem mais aquela união, parece que não tem aquilo que se tinha antes, aleluia. O Senhor está entrando hoje e despedaçando o mal e quebrando, irmãos, porque a gente precisa pedir para o Senhor discernimento de espírito. A gente precisa orar, irmãos, e orar mesmo, tocando na casa e repreendendo em nome de Jesus. Senhor, quebra o mal, quebra, Senhor, se houver alguém, algo lançado contra a nossa casa, algum demônio escondido, irmãos. Porque o que mais o diabo tem feito hoje é tentar destruir lares. E muitas vezes crentes não estão enxergando mais porque perderam a sensibilidade do espírito. Aleluia, perderam discernimento de espírito para poder enxergar. Peraí, isso aqui não é normal. A gente brigando todo dia, casal brigando todo dia, é uma briga, uma discussão, é filho, e aquela coisa, e não tem paz. Irmãos, o seu lar, presta atenção, o seu lar é um lugar de paz. Aleluia, eu profetizo sobre a tua casa, aleluia, sobre a tua família, que o seu lar é um lugar de paz. E você precisa tomar essa postura e essa posição para dizer que o teu lar é um lugar de paz. Porque o diabo tem muitas vezes entrado por brechas que às vezes a gente abre. Porque o diabo, ele não entra dentro de uma casa, de uma vida que não seja dado a ele uma legalidade. Muitas vezes a legalidade vem por meio de brechas. Você precisa orar ao Senhor e falar: Senhor, aonde existe uma brecha na minha vida? Meu Deus, aonde foi, Senhor, que isso aqui entrou na minha casa? Aleluia, porque isso, irmãos, está suscetível a todos nós. Seja uma missionária, um pastor, seja a pessoa que às vezes não tem um cargo na igreja, não importa se a pessoa tem ou não, isso está suscetível para todo mundo. Você precisa orar. O Senhor me fez fazer essa oração para quebrar o mal dentro da tua casa. Aleluia, precisa de libertação dentro da tua casa, porque não é normal viver em briga, viver em guerra, não ter paz, ficar dentro de casa e ficar com medo muitas vezes. Ô, irmão, eu tô falando aqui algo, aleluia, não era nem o que eu ia falar aqui para vocês hoje, mas eu tô falando aqui algo de coisa que eu já vivi. Eu já vivi dentro da minha casa, de eu ter que ir para um cômodo para outro, eu senti medo dentro de casa. Um arrepio terrível. E eu, de onde que tá vindo isso, meu Deus? Eu vou contar aqui um testemunho, nem era isso que eu ia contar, mas o Senhor tá mandando dizer. Um dia eu tava aqui em casa, nesse meu quarto, que vocês estão aqui no meu quarto junto comigo. E eu tava aqui e eu vi
Na hora, a porta estava aberta e eu vi na hora em que um homem, só que eu só vi a parte de cima, do tronco de cima. Ele não tinha, ele era como se fosse, ele era todo preto, não tinha cabelo, era todo preto, corpo preto, tudo preto. E ele tava como se fosse rastejando assim pela minha casa, ele saía como se fosse do cômodo do banheiro para descer o corredor. E eu vi aquilo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmãos, porque o mundo espiritual, ele é real. Laís, eu não acredito. Não importa se você acredita ou não, mas o mundo real, ele existe. Aleluia, glórias ao mundo espiritual, ele existe, ele é real. Você acreditando nele ou não, ele existe. E eu vi aquilo, eu clamei o sangue de Jesus, e eu repreendi, eu falei, o sangue de Jesus, o que é isso? Santo Deus. E aí eu desci a escada. Quando eu desci, eu não tinha falado nada pra minha família, minha mãe subiu pra vir usar o banheiro aqui na parte de cima. Quando ela desceu, arrepiada, toda arrepiada, ela virou pra mim e falou assim, Laís, vai orar lá em cima. Vai orar lá em cima porque eu senti algo ruim lá dentro, lá em cima. Eu não sei o que é, porque a minha mãe, ela tem o dom de sentir, mas ela não vê. Aleluia, e o Senhor me deu o dom de ver. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E aí eu contei, eu falei, mãe, quando eu tava lá em cima, eu vi. Irmãos, isso era um demônio dentro da minha casa e eu vi, igual vocês estão me vendo. Glórias ao Senhor Jesus, eu vi. Não foi por visão, eu vi, igual a gente vê um ao outro dentro de casa. Aleluia, então eu subi, já peguei o óleo ungido, não sei se todos vocês conhecem, que é esse olhinho aqui assim, não sei se a igreja de vocês tem, enfim. E já saí orando pela casa, e ungindo a casa, e repreendendo este mal. Aleluia, repreendendo a seta, repreendendo o devorador, repreendendo o maligno. Aleluia, irmãos, que entrou, achou que podia ficar escondido, não. Aleluia, porque muitas vezes o diabo entra por legalidade, às vezes por meio de brechas que a gente não enxerga. Pode ser, irmãos, tem muita coisa que a gente pode estar dando brecha dentro do nosso próprio lar. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, uma palavra, muitas vezes, quando a mãe vai brigar com o filho, aí ela xinga o filho. Eu vou dar um exemplo aqui, essa peste, esse demônio dessa criança. Irmãos, essa é palavra muito pesada para dizer dentro do teu próprio lar, da tua casa. Em nome de Jesus, está repreendida essas palavras. E aí, isso dá uma legalidade para o diabo entrar. Para o diabo fazer arruaça dentro da casa da pessoa. Então, irmãos, em nome de Jesus, ore ao Senhor, pedindo, Pai, me mostra onde eu abri uma brecha para o diabo entrar. Aleluia, e fazer essa arruaça. E fazer com que dentro da minha casa exista essa confusão, não ter paz, ter medo de ficar em casa. Irmãos, ter medo da própria casa, do lugar que é para ser a tua paz, o teu refúgio, o teu abrigo, intimidade. Casa diz muito sobre isso, sobre paz, sobre intimidade. Aleluia, então não permita ter esse tipo de vida, uma briga familiar constante. É marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, que briga com filho, que não tem união, não tem paz. Irmãos, isso não é normal. Então, em nome de Jesus, se o Senhor mandou dizer tudo isso aqui, eu creio que quem está me ouvindo agora, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, essa palavra tem destino. Eu falo que a palavra de Deus, ela tem um endereço certo, ela tem um destino certo. Então, em nome de Jesus, não rejeite essa palavra, mas escute e peça ao Senhor, Senhor, aonde? Aonde, Jesus, que essa brecha está aberta? Amém? Irmãos, vamos ler a palavra, porque aqui já são 9h19 e eu não quero tomar muito tempo. Eu quero falar o que o Senhor me mandou aqui na noite de hoje e que depois os irmãos saiam daqui abençoados pela palavra de Deus. Abram a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. Eu vou colocar aqui para fixar, caso mais irmãos queiram entrar. A palavra já vai estar aqui. Marcos 35. Marcos 4:35. Deixa eu colocar aqui para ficar fixado. Então, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória seja dada ao Senhor Jesus, que Deus possa tocar essa palavra no teu coração. Livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim: Jesus acalma a tempestade.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória seja dada a Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra fiel, verdadeira. Aleluia, que eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes, que é: Jesus acalma a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Aleluia, quem sabe você que está me ouvindo aqui agora, você que entrou nesta live, ou que vai ouvir esta live posteriormente, eu não sei, mas eu sei que essa live ela vai chegar nas pessoas certas, no momento certo. Aleluia, você vai ouvir esta palavra. Aleluia, essa palavra diz que em um certo dia, aleluia, já sendo tarde, Jesus, em um barco, juntamente com seus discípulos, dá uma ordem: olha, vamos passar para a outra margem, vamos para o outro lado. A palavra diz então que o barco, ele começa a seguir o seu caminho, a seguir a sua direção, mas em determinado momento dessa jornada, deste momento de ir para o outro lado, de navegar para outra margem, em dado momento, algo diferente começa a acontecer sobre aquele barco. E eu imagino aquele barco ali começando a balançar e a balançar e a balançar cada vez mais forte, porque a palavra diz que um vento, como um grande temporal, começou a soprar sobre as ondas. E essas ondas começaram a crescer por tamanho, força daquele vento, e aquelas ondas grandes começaram a bater no barco de uma forma que a palavra diz que as ondas arremessavam o barco. E eu creio, irmãos, que eram aquelas ondas que vinham pesadas, que vinham com força, porque se a palavra diz que arremessavam, então eu acredito que era com muita força, quando o mar já está super revolto e o barco daquela forma indo, aleluia, naquele movimento, e as ondas ali arremessando sobre o barco, a palavra diz que as ondas vinham e batiam tão forte, aleluia, que a água começou a encher aquele barco. Aleluia, e começou a encher e encher aquele barco de uma forma que quem estava lá começou a sentir medo. Eu começo a imaginar os discípulos, aqueles homens, um olhando para o outro, quem sabe, tentando colocar água para fora, aleluia, com um baldinho, meu Deus do céu, e aquele movimento, aleluia, e eles sobre aquele mar, e aquele movimento, e aquele movimento, e aquela, tempestade grandiosa, aleluia, e o vento soprando, irmãos, aqui, para nós, você que já viu a força da natureza, já viu quando vem o vento, e aquele vento que faz aquele barulho, irmãos? Dá ou não dá aquele medo, aquele arrepio? Aleluia, por quê? Porque é uma força diferente, é algo, da natureza, a gente não tem controle. Então imagina só eles ali naquele mar, aleluia, indo para um outro lado, para uma outra margem. E o vento começa um temporal e aquelas ondas grandes e fortes arremessando sobre o barco e o barco enchendo. A palavra diz que eles começaram a ficar com medo. Aleluia, eles começaram a temer sobre a vida deles. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo assim: meu Deus, a gente vai morrer aqui dentro, A gente estava até então em terra, estava tudo bem, as coisas estavam fluindo, as coisas estavam seguindo, e agora a gente está aqui nesse barco, numa tempestade. Jesus falou que era para a gente ir, tá todo mundo aqui no barco, mas espera aí, onde que está Jesus?
Peraí, a gente tá aqui, né, pegando os baldinhos, colocando a água pra fora, a gente tá aqui dando, né, olhando, e a Mari até falou aqui, ó, dá medo mesmo, e olhando aquela tempestade, aquele jeito, mas e onde que tá Jesus? A palavra diz, glórias ao Senhor Jesus, aleluia, que Jesus estava na polpa do barco, E aí eu, muito curiosa, fui pesquisar onde que fica a polpa do barco. Não sei se todos aqui conhecem, eu não sabia, que é a parte traseira do barco, a parte do fundo do barco. E eu comecei a ler aquilo e qual era, aonde Jesus estava, a importância daquele lugar. E eu comecei a falar, Jesus, como é que a tua palavra é tão poderosa. Aleluia, irmãos, tudo que o Senhor faz, tudo tem um significado e um simbolismo. Presta bem atenção. E a palavra diz que Jesus estava na popa do barco. E a palavra diz que ele estava dormindo. E não estava somente dormindo, ele estava dormindo sobre um travesseiro. Eu imagino que naquele sono gostoso, quem sabe, bem tranquilo, quando a gente dorme assim num travesseiro, naquela cama, sabe assim, bem tranquilo, confortável, glórias ao Senhor Jesus. E eu imagino, aleluia, Jesus desta forma. A palavra diz que aqueles homens desesperados, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, chega a Jesus, eu imagino eles ali, mestre, olha como é que tá, a gente tá num temporal, o vento tá batendo, tá um temporal e as ondas estão arremessando o barco, já entrou um monte de água dentro do barco, e você aí dormindo sobre o travesseiro, será que você não se importa que a gente venha a perecer? Será que você não se importa que a gente morra nessa tempestade? Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. E a palavra diz, irmãos, aleluia, glórias ao Senhor, que Jesus então ele desperta. Aleluia, e quando Jesus ele desperta, a palavra diz que ele olha para o vento e ele repreende o vento. Aleluia, ele dá uma ordem, ele repreende aquele vento que causava aquele temporal, que fazia com que aquelas ondas ali agitassem o mar. Então Jesus ele se levanta, ele repreende o vento. Aleluia, ele olha para o mar e fala, mar se aquete, emudece, se cale. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E imediatamente o vento parou. O vento se aquietou, aleluia, e o mar, irmãos, começaram aquelas ondas serenas novamente, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E aí a palavra diz que Jesus então olha para aqueles homens e diz assim, por que sois tímidos assim? Como quem diz, aonde está a tua fé? Por que tamanho desespero? Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, não sou eu que estava e sempre estive no barco contigo. Para que tamanho desespero? Onde está a tua fé? A palavra diz, irmãos, que aquilo foi um sobrenatural tão grande, que aqueles homens olharam um para o outro e disseram, mas quem é este? Aleluia, como quem diz, aleluia, que poder é este que foi dado a este homem? Aleluia, que não é simplesmente um homem, mas é o Filho de Deus. Aleluia, que quando ele dá uma ordem, o vento se aquieta. Aleluia, o mar se acalma. Quem é este? Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, se você está aqui me ouvindo, e ouviu essa palavra até aqui, essa grande história, irmãos, que aconteceu da palavra do nosso Senhor Jesus. Aleluia, eu quero dizer que se você estava tudo bem, né? Como diz aquele louvor, estava tudo bem, as coisas caminhando e o Senhor te chamou. Olha, vamos, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova experiência para você. Olha, eu tenho uma vida nova, eu tenho uma mudança, eu tenho algo novo, vamos. E o Senhor te chamou para esse algo novo, aleluia. Eu quero te dizer desde já, que tudo que seja feito, aleluia, seja, né, o que for para acontecer, Jesus já estava no seu barco muito tempo antes. Porque observa que quando Jesus ele fala assim, olha, passemos para o outro lado. Jesus não falou assim, ó, vão lá, entrem no barco, vão para o outro lado da margem que eu vejo vocês uma hora, a gente se encontra. Não, Jesus falou assim, olha, passemos, como quem diz, vamos juntos para o outro lado. Vem você comigo.
Vamos entrar nesse barco aqui e vamos para algo diferente, uma nova experiência. Vamos viver algo novo juntos. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mas observa, irmãos, que eles estavam indo e Jesus no barco. E aqui o barco, irmãos, é a tua vida. Aleluia, é a tua caminhada com o Senhor, é a tua trajetória. E eles estavam indo e estava tudo bem. Em dado momento, tudo bem. Quando teve um certo momento que tudo mudou. O que aconteceu? Um vento, um grande vento que causou um temporal. E esse vento começou a soprar sobre as ondas do mar e as ondas começaram a se levantar e ficaram tão grandes que elas arremessavam o barco. Aleluia, e elas batiam no barco, e elas batiam no barco. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, dando medo naqueles homens. Observa que muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor e o Senhor nos chamou, aleluia, mas em dado momento o vento começa a bater e a soprar de uma forma, aleluia, que eu e você muitas vezes falamos, Senhor, aleluia, olha o que está acontecendo, Jesus, o Senhor me chamou para uma vida nova com o Senhor me chamou para uma nova experiência, o Senhor me chamou, Pai, mas olha como que as coisas estão acontecendo agora, Senhor, um grande vento, aleluia, as ondas estão arremessando, estão batendo, as ondas aqui, irmãos, representam muitas vezes as provas, muitas vezes as lutas que eu e você passamos e enfrentamos, e aquela água entrando muitas vezes ali no barco, e era muita água, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E eu imagino aqueles homens ali, e a gente tem que colocar na nossa vida, muitas vezes somos nós que estamos no barco e Jesus está conosco, aleluia, mas vai passando o dia e os desafios e as lutas e as provas, e a gente fala, meu Deus, será que eu consigo? Eu passei do dia de hoje, mas será que o dia de amanhã eu vou conseguir? Aleluia, irmão, se o Senhor estiver contigo no barco, aleluia, tenhas fé, que se foi Ele que te chamou, olha, vamos para o outro lado, vamos viver algo novo, aleluia, vamos para uma nova experiência comigo, creia que o seu barco não vai naufragar, que a sua vida não vai, irmãos, morrer, não vai morrer espiritualmente neste lugar, aleluia, por mais que a prova, por mais que a luta esteja difícil demais, aleluia, Laís, mas você não conhece, eu não conheço mesmo, mas eu sei o Jesus que te chamou, aleluia, e se Ele te chamou, aleluia, Ele vai garantir, irmãos, porque a ordem não foram aqueles homens que falaram, não, eu quero ir porque eu quero ir, não, Jesus falou, vamos passar para o outro lado, a ordem, se foi ele que chamou, e Ele que falou, olha, eu que vou estar no barco, irmãos, bata o vento que for, venha a tempestade que for, Ele está no barco, Ele está contigo, aleluia. O que o Senhor quer dizer é, ei, estou contigo na tempestade, estou contigo nesta luta, mas observa, olha aqui, que coisa interessante que aconteceu aqui, quando Jesus ele estava na polpa, e a polpa, irmãos, significa ali do barco, né, é um lugar muito importante, e quem conhece, né, de barco, de navegação, vai entender isso melhor do que eu, mas a polpa ali é onde fica o motor do barco, é onde ali existe o motor e existe também a direção, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, é onde dá a estabilidade do barco, é onde vai ser direcionado para onde que o barco vai, o motor que ali é a vida, né, ali, porque se não tiver o motor, se o motor para, acabou, não vai para lugar nenhum, né, mas observa que Jesus ele estava em um dos lugares, dos pontos mais importantes daquele barco, que era o ponto que dava a direção, que era o motor, que era a vida, que era o ponto que dava o sustento, aleluia, daquele barco, aleluia, que era o que dava a estabilidade. Ah, irmã Laís, eu não estou entendendo, irmãos. O Senhor, Ele está contigo e sobre a tua vida, e Ele não perdeu o controle de nada. Ele está exatamente no lugar que vai te dar a direção. Olha, continua seguindo, continua remando, o lugar para você ir aí mesmo. Olha, estabilidade, irmãos. O Senhor é que dá estabilidade nas nossas emoções, porque às vezes nós estamos passando pela tempestade, por aquele vendaval, por aquele temporal. E se não for o Senhor nos dá estabilidade, ó, eu estou contigo, olha para mim, aleluia, eu te sustento, eu que te dou força, irmãos, nós não conseguimos. Mas observa onde Jesus estava, no controle de tudo. E no controle, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Irmãos,
dormindo e ainda sobre um travesseiro, como quem diz, aleluia, naquele, deixa tudo nas minhas mãos, que eu estou no controle. Mas eu e você muitas vezes temos uma dificuldade tremenda, aleluia, de confiar, de deixar nas mãos do Senhor, aleluia, sabendo que é Jesus que cuida do barco, que é Jesus que está no barco. Muitas vezes eu e você temos essa dificuldade. Mas olha o que o Senhor está falando: eu estou exatamente no ponto da tua vida onde eu deveria estar. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Eu não perdi o controle. Eu te dou estabilidade, eu te mostro a direção, aleluia. Tudo isso quem faz é Jesus de Nazaré sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Oh, irmãos, que palavra é essa? Aleluia, que momento é esse que esse povo, que esses homens ali viveram com Jesus, aleluia. E a palavra vai dizer que quando Jesus ele acorda, algo muito interessante ele faz. Quando ele acorda, que os homens ficaram ali, mas você não está se importando que a gente está morrendo aqui, que a gente vai perecer? Muitas vezes somos nós que olhamos para a situação e falamos: Jesus, e aí? Se o Senhor não entrar e não fizer, Senhor, nós vamos perecer, vamos morrer, Jesus, neste lugar. Aleluia, se não for as tuas mãos, Senhor, e aí? O Senhor não se importa que eu estou passando por esse vento terrível? O Senhor não se importa? Muitas vezes não somos assim. Muitas vezes não falamos assim: Jesus, mas é assim mesmo que eu vou viver? É assim mesmo que vai ficar? O Senhor me chamou, mas era para viver isso aqui? Muitas vezes falamos desse jeito com o Senhor. É como os discípulos ali, aqueles homens estavam falando com Cristo. Aleluia! E ali, quando Jesus ele acordou, ele fez algo muito interessante. Quando ele acordou, ele repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar. Ele não mandou que o vento se aquietasse, ele repreendeu aquele vento. E aqui é importante essa palavra, por quê? Porque existem, irmãos, muitas vezes provações e situações e lutas que passamos, que é o próprio Deus que nos prova, né? Nós precisamos ser moldados. Já falei aqui algumas vezes, nós precisamos ser moldados pelas mãos do Senhor. Mas existem algumas situações, irmãos, que é um vento, né? Mas o Senhor não estava no vento. O que significa isso? Que muitas vezes esse vento vem, aleluia, como setas, como dardos, como um maligno querendo, aleluia, te desestabilizar, te tirar da ordem, sabe, fazer com que você bambeie, aleluia. Você estava caminhando, mas aí veio esse vento para tentar fazer você parar. Aleluia, só o fato de Jesus ter levantado e repreendido o vento, eu entendo que aquele vento, aleluia, veio como se fosse assim, para trazer dúvida, aleluia, para tirar os discípulos da direção, para eles começarem a duvidar. Mas espera aí, Jesus mandou e agora Jesus não garante? Aleluia, Jesus falou para ir, agora não está garantido? Agora vamos morrer aqui mesmo? Aleluia, aquela água entrando, eu imagino, irmãos, que muitas vezes o diabo, às vezes ele, não toca em nós, obviamente, porque somos guardados, protegidos pelo sangue do Senhor, a não ser que o Senhor tenha um propósito sobre isso, como foi ali na vida de Jó. Mas no geral o diabo não toca sem uma permissão, sem um propósito das mãos do Senhor. Então, como não toca, muitas vezes ele quer mudar o ambiente. Muitas vezes ele quer mudar o ambiente para trazer dúvida ao teu coração, para fazer você questionar: meu Deus, mas espera aí, Jesus falou que está comigo, mas olha como é que está a situação, é um vento terrível, é uma prova terrível, eu parece que não tem paz, parece que minha vida está de ponta cabeça. Aleluia, por quê? Porque muitas vezes o diabo quer mudar o ambiente para fazer você questionar do poderio do Senhor. Não, mas espera aí, mas Jesus, mas será que Deus pode fazer isso por mim mesmo? Mas será que a minha situação pode mudar mesmo, irmãos? Esse tipo de questionamento é muitas vezes o diabo mudando o nosso redor. Aleluia, lançando seta, lançando dado, lançando palavra, lançando gente. Aleluia, para vir e tentar desestabilizar a gente do caminho da direção. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus, quando levantou, ele repreendeu o vento. Ele é como dissesse assim: olha, Satanás, aqui não, porque quem governa este barco, aleluia, sou eu, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, é Deus, quem governa este barco, quem cuida desta pessoa, desta vida, aleluia, irmãos.
quando Jesus se levantou, ele repreendeu aquele vento. Ele repreendeu o mal. Então, irmãos, aquele vento, aleluia, que batia ali naquelas ondas, que arremessavam sobre, né, o barco, eu posso entender por uma interpretação que era um vento lançado pelo próprio maligno ali, sabe, para querer destabilizar aqueles homens. E mais, irmãos, algo muito maior estava para acontecer, porque eles estavam indo para outra margem, eles estavam indo para a terra de Gadara. A palavra vai dizer, continua no capítulo 5, que quando Jesus, aleluia, eles pararam, né, naquela terra, e quando Jesus desembarcou, aleluia, quando Jesus pisou os pés naquela terra de Gadara, a palavra diz, olha aqui, ao desembarcar, capítulo 5, versículo 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Irmãos, a presença do Senhor, ela é tão impactante, aleluia, mas ela é tão impactante, aleluia, que céu e terra e o inferno tem que respeitar, aleluia, o poderio do nosso Deus, aleluia. Quando ele pisou os pés naquela terra de Gadara, um homem que vivia nos sepulcros, irmãos, vivia no cemitério, vivia entre os mortos, aquele homem possuído de espíritos malignos, aleluia, e eu falo espíritos malignos porque a palavra nos diz dessa forma. A palavra diz que ele não era possesso por um demônio, mas ele era possesso por uma legião. A palavra diz que eles mesmos se apresentavam. Nosso nome é legião, porque somos muitos, eram muitos demônios que possuíam aquele corpo daquele homem. A palavra diz que quando Jesus ele pisou ali, irmãos, naquela terra, aleluia, haveria uma libertação e havia algo tão impactante para aquele lugar, aleluia, de uma forma tão tremenda, porque aquele homem, a palavra diz que a prisão não conseguia prender os grilhões, não colocava as algemas nele, e ele soltava, ele tinha uma força terrível, mas não era força de homem, porque ele estava possesso por demônios. Glórias ao Senhor Jesus. A palavra diz que quando Jesus ele entra naquela terra, logo esse homem possuído por esses demônios, ele vai até Jesus e diz assim, o que temos nós contigo? Aleluia, como quem diz, por que estás aqui? Eu sei quem é o Senhor. Aleluia, eu vejo a luz, porque você é a luz, aleluia. Há poder, aleluia, em ti. Oh, glória a Jesus, irmãos, porque o inferno reconhece o nome de Jesus. O inferno reconhece. E olha só, eu e você servimos a um Deus que até o inferno reconhece. Tá entendendo o poder do nosso Deus? Tá entendendo quem é Jesus? Aleluia! Irmãos, naquela terra ali houve uma grande libertação, porque Jesus mandou que aqueles demônios saíssem do corpo daquele homem, aleluia, e antes de sair eles falam assim, olha só o versículo 10, e rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país, ou seja, eram demônios territoriais, eles cuidavam daquela terra, irmãos, porque tem pessoas aqui, não sei se todos aqui compreendem, mas isso é uma verdade. Irmãos, as coisas também no inferno são bem organizadas. Existem demônios que são territorialistas, cuidam de cidades. Existem outros que são enviados para cuidar de países, de continentes, de territórios. Aqui é uma palavra que afirma isso, porque eles falam assim, olha, Jesus, não nos mande para fora do país. Irmão, demônio territorialista. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, ia haver uma grande libertação sobre este lugar, sobre a vida deste homem e mais, sobre este povo. A palavra diz que aqui em Gadara, eles rejeitaram Jesus. Aleluia, mas esse homem que foi liberto, aleluia, pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus, ele ficou lá em Gadara para testemunhar o que Jesus fez sobre a vida dele. Então, nós podemos entender que lá, quando os discípulos estavam lá no mar, lá naquela, e houve aquele temporal, já era, aleluia, uma seta para tentar parar com que aqueles discípulos e, enfim, Jesus não chegasse até Gadara, porque ali haveria algo sobrenatural para acontecer. Tá entendendo o que o Senhor está querendo te dizer hoje?
Aleluia, o Senhor te chamou para uma nova experiência. E esse vento que você tem passado, muitas vezes não é o Senhor te provando, mas pode ser o diabo muitas vezes querendo, sabe, vir sobre a tua vida, mas hoje o Senhor repreende em nome de Jesus. Aleluia, para que não haja mais questionamento sobre a tua vida. Mas será que o Senhor pode? É claro que Ele pode. Aleluia, mas será que o Senhor Ele pode fazer? É claro que Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Aleluia. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Então Jesus, aleluia, por meio dessa, tudo isso que aconteceu, aleluia, era por quê? Porque justamente quando Jesus chegasse naquela terra, haveria a libertação. Quem sabe o que você está passando hoje, o diabo está tentando, está lutando para você não conseguir chegar até o outro lado, até onde Deus falou, não, nós vamos até lá. Aleluia, vamos juntos. Aleluia, tá lutando para você não ir, tá lutando porque sabe que lá, irmãos, do outro lado, irmão, vai ter vitória, vai ter libertação, vai ter salvação. Aleluia, irmãos, vai ser algo maravilhoso. É assim na minha e na tua vida. Aleluia, e o diabo muitas vezes luta. Mas em nome de Jesus hoje, irmãos, por meio dessa palavra, o Senhor está repreendendo este vento. Está repreendendo toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua casa. No começo nós fizemos uma oração. Aleluia, o Senhor me mandava orar sobre lares aqui. Aleluia, em nome de Jesus, se você está passando por uma tempestade, um grande vento se levantou no meio da tua casa, da tua parentela. Aleluia, em nome de Jesus, o Senhor repreende este vento. Aleluia, você não vai parar. O Senhor está contigo nesse barco. Continua, porque o Senhor, Ele está no controle. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. O Senhor, Ele está no barco. Você não está sozinho. Mas às vezes, sei lá, parece que eu estou sozinha, porque você olha para o problema. Quando eu olho para o problema, eu também acho que eu estou sozinha. Eu fico, meu Deus, é só eu mesmo que estou passando por uma situação dessa. O negócio tá feio para mim. Mas quando eu tiro os olhos do problema e eu começo a olhar e falar assim, é Jesus. A tua palavra me garante a vitória, é Jesus. Tua palavra diz que todo poder foi dado a ti, é Jesus. Até o diabo teve que reconhecer que tu és Deus. Aleluia, que tu és poderoso então. Aleluia, esse meu problema, esse vento que tá passando, isso que eu tô passando, aleluia, não vai me impedir de chegar do outro lado da margem. Não vai me impedir de buscar a este Deus maravilhoso. Aleluia, não vai me impedir de continuar. Irmãos, não pare, continue. Continue, porque Jesus está contigo neste barco. Deus é contigo. Não pare. Em nome de Jesus, o Senhor repreende o vento e diz para o mar, se aquieta, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que você vai viver de novo a paz. Tá entendendo? Vai ter muitas vezes uma onda, vai ter. O Senhor também nos prova, né, irmãos? Vai ter com certeza. Aleluia. Mas ação maligna, seta, aleluia, dardo inflamado, pessoa que vem para te desestabilizar, palavra contrária, em nome de Jesus o Senhor repreende, aleluia, pelo poder que é no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, sobre a tua vida está repreendido todo o mal. Continua com Jesus no barco, porque você vai alcançar a vitória. Olha só, esse homem aqui alcançou vitória, libertação. Se você está orando, pedindo a libertação por alguém, por algo, aleluia, uma transformação de vida, irmãos, creia. Vai vir vento, vai vir tempestade, o diabo vai tentar te tirar para você não chegar, vai, aleluia. Mas olha essa palavra, o Senhor repreendeu. O Senhor repreendeu toda ação maligna. Hoje sobre a tua vida e sobre a tua casa, o Senhor repreende o mal em nome de Jesus. Irmãos, você vai viver. Se você não desistir, se você não parar, você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Se o Senhor te chamou, vai. Laís, é muita luta, é prova, é luta, é onda batendo no barco. Mas se tiver alguma coisa que seja o inimigo lançando para te parar, para te barrar, em nome de Jesus hoje, por meio desta live, o Senhor está repreendendo.
O Senhor está repreendendo, irmãos. E eu vou dizer mais uma vez, porque o Senhor manda eu dizer. O Senhor está repreendendo demônio dentro de casa de crente aqui. Aleluia. Aleluia, que estava escondido. Aleluia, escondido. Uma vez eu fui orar na casa de uma irmã. E antes de orar, me chamaram para ir orar nessa casa. E antes de orar, eu orei em casa. Antes de eu ir lá, eu fui orar em casa. E quando eu orei, o Senhor me mostrava, aleluia, onde havia um demônio escondido no quarto da mulher. Era uma cama. E tinha um armário assim. E do lado do armário era onde o demônio estava escondido. Desse tamanho aqui, ó, para baixo. O Senhor me mostrava. Desse tamanho para baixo. Escondido. Irmãos, a gente chegou naquela casa. Aleluia, nós fizemos um culto naquela casa. E a missionária que foi comigo falou assim, missionária Laís, vamos orar dentro do quarto. Eu não tinha dito nada pra ela. E eu só fiquei esperando o momento que a gente fosse orar. Ela falou, vamos orar dentro do quarto, que Deus manda orar dentro do quarto. A gente entrou. Na hora que a gente entrou, aleluia, irmãos, orando. Aleluia, uma sombra pulou assim, ó. E foi embora. Pulou e caiu assim, ó. E foi embora daquele quarto. E aí a missionária, eu não falei nada. A missionária falou assim, irmã, tinha um demônio escondido nesse quarto aqui, mas quando nós entramos para orar, o Senhor repreendeu, e este demônio ele teve que voltar, aleluia, para o abismo do qual ele foi enviado, oh, irmãos, aleluia, creia nesta palavra. Se o Senhor está dizendo, o Senhor está entrando sobre a tua casa, repreendendo o vento, repreendendo o mal, repreendendo toda obra do maligno contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios. Aleluia, todo o mal está sendo repreendido pelo poder que é no sangue de Jesus. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Aleluia, porque não sou eu. Aleluia, mas é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus que nos garante. Aleluia, a vitória. Se você crê, você verá a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar as vidas que estão me ouvindo aqui agora. Meu Deus amado e santo, que creem na tua palavra, Jesus. Meu Deus amado e santo, repreenda, Pai, meu Deus, o maligno sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa, sobre os negócios, sobre as finanças. Meu Deus amado e santo, Pai, repreenda, Jesus, o devorador dos armários. Meu Deus, não deixa o teu povo perecer, mas guarda o teu povo, Jesus. Meu Deus, eu profetizo sobre os lares, Pai, dos meus irmãos, que serão lares de paz, de união, de amor, de esperança, porque onde o Senhor está, meu Deus amado e santo, onde há luz, aleluia, as trevas têm que bater em retirada, Deus, em nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra, meu Deus amado e santo, e pela autoridade do Espírito Santo de Deus, Pai, no teu nome, eu abençoo, Pai, estas vidas, em nome de Jesus, e todo mal está repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, creiam nessa palavra, creia que o Senhor hoje está entrando e acalmando a tempestade. Aleluia, o vento que veio para destruir, para barrar, para te fazer ter dúvida. Não. A partir de hoje você não terá mais dúvida, porque Deus está contigo. Laís, mas está uma tempestade. Jesus está no barco contigo. E ele repreende. E ele tira, pode parar. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu oro para que você tenha uma semana abençoada, uma semana de livramentos, uma semana guardada, uma semana assim, né? Quem tem aqui negócios, a Mari que tá aqui, Mari, que Deus abençoe, que Deus prospere, que você tenha as melhores vendas. Quem tem aqui negócios, que Deus possa abençoar o seu negócio, abençoar a sua vida, abençoar os planos, em nome de Jesus, a todos vocês, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Irmãos, eu fico por aqui, mas se vocês precisarem, podem me chamar. Estou sempre à disposição para a gente orar, para a gente conversar, para a gente falar de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Amém? E se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Jesus. Amém? A paz do Senhor. Fiquem com Deus.